Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Eu quero ler ainda para você. Você pode só ouvir. Por que Paulo fala isso? Porque em Abacuque capítulo 2, versículo 4 está escrito: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. E ainda para concluir, ouça atentamente, Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E concluo junto com você de novo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Diga comigo, de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. Pai, estamos diante da Tua palavra e eu peço que o Senhor fale conosco. Querido Espírito Santo de Deus, continua fluindo nesse ambiente. Que possamos tomar posse da Tua santa palavra, Senhor. Que possamos sair daqui esta noite, Senhor, debaixo da Tua manifestação de glória. Que haja cura neste lugar, Senhor. Que haja libertação, batismo com o Espírito Santo. Que a unção de renovação, que a transferência de unção aconteça, Senhor. Que o Senhor faça, Senhor Deus, presente conforme a Tua vontade. Espírito de Deus, fala conosco segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Aleluia. Estamos numa conferência que se iniciou no sábado. E a gente tem vindo aí debaixo de palavras proféticas de Deus tremendas. E eu sei que essas palavras estão sobre a sua vida. E a palavra de Deus, ela não volta vazia sem antes cumprir aquilo que ela foi enviada. Então ela é enviada e ela trabalha. Você dorme e ela trabalha. Você acorda e ela trabalha. Você passa o dia e ela trabalha. E Deus vai trabalhando para que o cumprimento da palavra venha sobre a sua vida. Hoje não será diferente, uma palavra está sendo liberada. E se você veio todos os dias à campanha ou da conferência profética, essa conferência se estabeleceu numa ordem de palavras, como se fosse uma sequência de palavras. E eu quero concluir fechando sobre aquilo que é necessário na nossa vida entendermos para se tomar posse de todas essas palavras ou de tudo que Deus tem para a nossa vida. Antes de eu começar a pregar, diga para o seu irmão assim: quantas promessas você precisa hoje? Diga para ele assim: pela fé escolha. Diga com fé: pela fé escolha. Diga para ele: porque há. Diga para ele: porque há mais de 8.000 à disposição. Você entendeu nisso? Você entendeu nisso? Carta aos Romanos. Uma carta interessantíssima, porque é uma carta que proporcionou à nossa igreja de hoje a liberdade, a quebra dos paradigmas da religião.
Foi nessa carta que Martinho Lutero usou para estabelecer 95 teses que trouxe o protestantismo, que na verdade era para se protestar dentro da religião, mas a religião não conseguiu comportar isso e saiu-se de dentro da religião a liberdade de adoração. A carta do apóstolo Paulo, ela é tão interessante que no início, que é o tema da carta, no versículo 16, ele diz assim: eu amo o evangelho, mas o evangelho que traz manifestação de Deus. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: não adianta termos um evangelho somente superficial de conhecimento. O conhecimento ele é notório, é necessário, mas em conjunto ao conhecimento precisamos ter as manifestações da palavra de Deus. Precisamos ter as manifestações do poder de Deus, porque o poder de Deus ele não é simplesmente algo escrito, mas é algo vivível. Quando olhamos para a palavra de Deus, temos que entender que essa palavra, ela é viva. E como interpretamos que ela é viva, se não olhando para ela e entendendo que a Bíblia diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio dos homens, e após a sua ressurreição a palavra continua sendo o verbo. Jesus ainda se manifesta através da sua palavra no meio da igreja. A garantia de que essa palavra não é somente um escrito, porque muitas pessoas tentam provar na teoria, mas é escrito feito pelas mãos dos homens. Quando olhamos isso, entendemos que em torno de 1500 anos, vários tipos de pessoas diferentes, desde cocheiro, pessoas que cuidavam de gado, da agricultura, pessoas entendidas, cultas, escreveram em épocas diferentes sobre o mesmo assunto, sem ter contato um com o outro, inspirados pelo Espírito de Deus, o mesmo assunto, o assunto de uma palavra que é poderosa, o assunto de uma palavra que pode fazer acontecer grandes coisas na vida das pessoas. E quando Jesus encarnou, ele viveu um ministério de 3 anos e meio para mostrar para nós que a palavra é verdadeira, é poderosa, que a palavra pode mudar a vida das pessoas, que a palavra traz resultado, que a palavra pode criar milagre, trazer à existência aquilo que não existe, para que possamos tomar posse. E eu quero dizer algo já para liberar sobre a sua vida, uma palavra profética, porque estamos em uma conferência profética. Tudo que é liberado sobre a palavra, ela cumpre. Tudo que é liberado sobre a sua vida vai se cumprir. Tudo que Deus disse a seu respeito, fique tranquilo, Deus está trabalhando para que o cumprimento aconteça na sua vida. Aleluias, glória a Deus, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Diga para o seu irmão assim: de glória em glória. Diga: cada passinho de uma vez. A minha expectativa não é que você saia daqui e atravesse a rua e os milagres já iniciem no 100%. A minha expectativa é que você saia daqui e creia que se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser depois de amanhã. Mas como uma carga de bateria que vai enchendo, a sua fé vai transformando de glória em glória, de fé em fé, e as coisas vão acontecer. Abacuque viveu uma época tremenda quando ele disse essa palavra, uma época de grande escassez. Abacuque chegou ao ponto de dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Muitas das vezes proferimos essa palavra achando que o meio dos anos é a época da igreja, mas ele estava vivendo o meio dos anos de uma crise tremenda, e ele dizia: aviva agora a tua obra, viva nesse meio de anos que estamos vivendo. Mas interessante que mais para frente ele diz, ele tem um encontro com o Espírito de Deus, ele tem um encontro com a palavra de Deus,
ele tem um encontro verdadeiro com aquilo que Deus propunha para a vida dele, ele já muda o discurso, e ele diz assim: mesmo que não tenha nada, o fruto da videira minta, mesmo que não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. O que Abacuque estava dizendo? Hoje eu posso olhar e não ter nada, eu acredito no Deus da minha salvação, eu sei que o Deus da minha salvação grandes coisas vai fazer, e por isso ele disse assim: o justo não vive daquilo que vê, ele vive da fé. Por que eu li os outros textos? Que eu quero construir uma mensagem que você entenda que viver da fé é entender que o raciocínio para a sua vida é que no dia de amanhã, quando você enfrentar a crise, você tem que entender que a sua crise ela vai passar, o que a promessa de Deus está sobre a sua vida vai se cumprir. Entender que a fé, a Bíblia fala, vem pelo ouvir, e você deve ter ouvido grandes mensagens nesse fim de semana que estão impulsionando a tua fé, e você tem que estabelecer a sua vida baseada nessa fé, porque Deus, através do Espírito, está trabalhando no teu coração, dizendo: as promessas lançadas vão acontecer, a palavra pregada vai virar sobre a sua vida numa causa de Deus. A fé não é entender somente aquilo que eu enxergo, a fé é entender aquilo que eu não vejo, mas eu sei que Deus está trabalhando para acontecer sobre a minha vida. Os mundos não foram feitos da forma que parece ser feitos, mas foram feitos pelo poder de uma palavra. Nada que nós olhamos realmente é feito da forma que possamos imaginar. Deus trabalha trazendo à existência coisas de uma forma tremenda. Deus trabalha trazendo existência e moldando coisas através de ordens espirituais. Na ministração do louvor foi falado a respeito de uma ordem espiritual. Deus diz a Eliseu: profetiza sobre esse vale de ossos. Eliseu não, Ezequiel. Ezequiel ouve a voz de Deus, e através de uma palavra de Deus ele profetiza. E o vale estava sequíssimo, o vale não tinha o que fazer, mas quando a palavra de Deus foi liberada, houve um reboliço, cada osso se juntou ao seu osso, houve-se um exército que se pôs em pé. Uma segunda palavra foi profetizada, e o Espírito de Deus veio sobre eles, e eles viveram. O que eu tenho que entender? A palavra de Deus é muito clara em nos dar uma direção de que quando uma palavra profética é lançada, ela está construindo algo que não existe. Quando a Bíblia diz assim: o justo vive pela fé, está dizendo assim: eu não posso viver somente confrontado com as coisas negativas que estão ao meu redor, eu não posso viver confrontado com a situação que a família causou sobre a minha existência, eu não posso viver confrontado com a saúde que eu estou vivendo hoje, não, eu tenho que estar ligado com a promessa de cura, com a restauração do meu lar, com a palavra de fé lançada por Deus. E a única pessoa que pode parar o cumprimento dessa promessa na sua vida é você. Quando Deus lança uma palavra sobre a sua vida, nenhum anjo, demônio, qualquer homem pode parar a manifestação dessa palavra sobre a sua vida. Só você pode desistir dela. Só você pode lançar palavras contra a promessa de Deus. Só você. A fé, quando ela está estabelecida nessa palavra, nos faz entender que eu posso não ver hoje, mas eu vou ver um dia aquilo que Deus falou, e quanto mais eu acredito nisso, mais eu aproximo aquilo que Deus falou. Quanto mais eu acredito no auge dessa palavra, naquilo que a palavra produz em mim, mais próximo eu trago a promessa, eu consigo reduzir tempos. Mas eu preciso acreditar que essa palavra ela é fiel, que a palavra profetizada é fiel, que Deus ele é fiel à sua palavra. Eu tenho que entender que eu não posso olhar somente para aquilo que está ao meu redor, mas eu tenho que olhar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Viver uma vida debaixo da palavra estabelecida na fé é viver uma vida profética, é profetizar contra aquilo que eu não estou vendo.
estou vendo uma situação, mas eu profetizo que vai ser diferente. Eu acordo pela minha manhã, e ao acordar de manhã, a primeira coisa que eu solto da minha boca é: hoje o meu dia vai ser uma bênção. Ah, mas tem conta para pagar e não tem dinheiro. Meu dia vai ser uma bênção. A promessa está sobre a minha vida. E eu vou concluir esse dia com conquistas. Eu vou concluir esse dia com o cumprimento da palavra de Deus sobre a minha vida. Eu vou concluir esse dia conforme o que Deus tem falado ao meu respeito, e não conforme o que o mundo diz, o que a sociedade diz, o que as notícias dizem. Não, eu não vivo pelo noticiário, eu não vivo pela crise, eu vivo por Cristo, eu vivo pela substância da sua palavra, que ela é invisível, mas ela vem do sobrenatural para o natural, e ela existe, e ela vai acontecer. A base da fé é acreditar naquilo que é invisível, naquilo que é espiritual e sobrenatural. E não é fácil, porque a crise que bate na nossa porta é natural, ela existe, ela é substancial. Mas o estágio da fé é acreditar que o que eu preciso já está preparado. Deixa eu tentar fazer você entender uma coisa interessante. Nós vivemos presos no tempo estabelecido na terra. Esse tempo é formado por dias de 24 horas, que tem 60 minutos, e cada minuto 60 segundos, e subdividido dessa forma. Em uma semana, 7 dias. Em um mês, 30 ou 31 dias. Em um ano, 365 dias. Essa é a estabilização nossa. Deus, Ele vive na eternidade. E na sua eternidade não existe contagem de dias. Na eternidade de Deus, para Deus, hoje e amanhã é a mesma coisa. Quando Deus fala uma palavra a nosso respeito, Ele já está nos vendo naquele estágio. Quando Deus profere uma palavra na nossa direção, Deus já nos está vendo. Ele não está vendo você na onde você está, Ele já está vendo aonde Ele vai te colocar. Quando há uma palavra de Deus lançada ao encontro da sua vida, Deus, Ele não está preocupado com aquilo que você é hoje, Ele está atento naquilo que Ele vai te colocar, aonde Ele vai te levar, aonde Ele vai estabelecer a sua vida. Por isso, a base da nossa vida cristã de justiça tem que ser fé, é acreditar. Imagine você sair de uma conferência dessa sem botar a tua fé em tudo aquilo que Deus falou, e enfrentar o mundo lá fora que quer te engolir. Ei, quando Deus fala através da sua palavra pregada sobre a sua vida, é criado um ambiente de construção. E esse ambiente de construção que é criado sobre a sua vida, Ele vai concluir essa obra que foi iniciada. Esse ambiente de construção está trabalhando na vida de pessoas. É interessante porque Deus, Ele trabalha na vida com uma única palavra, Ele trabalha na vida de cada um independentemente e individualmente. Uma única palavra pregada para cerca de 200 pessoas, Deus faz algo tremendo na vida de cada um que aqui está. Uma única palavra pregada por Deus aqui, ela chega na vida das pessoas e ela vai mudando individualmente e na situação de cada um. Ela vai curando um, vai abrindo porta para outro, vai mudando a situação financeira para outro, vai alcançando a família de outro, vai abrindo aquilo que está travado, destravando, liberando, vai alcançando quem está na internet assistindo agora ao vivo. E a palavra é tão poderosa e eficaz que aquele que assistir amanhã é abençoado, aquele que assistir a semana que vem é abençoado, aquele que do mês que vem entrar para ver essa mensagem, a palavra profética ainda tem efeito, porque ela não é uma palavra morta. A letra pode até matar, mas o Espírito, quando está na palavra, ela é uma palavra de vida, e ela vive dentro de nós, ela é viva para todos sempre.
Essa palavra é viva. E ela, quando ela está sendo liberada, ela está ativando você. Podia pregar sobre tantas coisas, mas a direção que Deus dá hoje é fazer você entender que a única coisa que você precisa para sair dessa conferência 100% mudado é uma coisa tão difícil na razão, mas tão fácil na espiritualidade. É uma coisa chamada fé. Diga fé. Como um grão de mostarda. Nasce de uma semente pequenininha. Porque a fé não é do tamanho de um grão de mostarda. É como um grão de mostarda. Nasce de uma semente pequenininha. Mas ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E o pé de mostarda se transforma em uma das maiores hortaliças que existe. O que quer dizer isso, pastor? A fé que está plantada em você, ela vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Vai crescer, porque a nossa fé deve ser dessa forma. Paulo diz assim, o Deus que é de fé em fé. Ele está usando uma expressão que diz respeito de crescimento. A carta aos Coríntios diz assim, de glória em glória. Ele continua dizendo a expressão de que a nossa vida é uma vida de crescimento. O que Deus está dizendo é que hoje você pode dizer, pastor, mas tem coisa que é difícil de acreditar. Mas se você colocar a sua vida no molde da fé, daqui a pouco você está dizendo para outras pessoas, pode acreditar, eu acredito, a minha vida já mudou. No começo era difícil de acreditar, hoje eu estou vivendo o sobrenatural de Deus, e eu vou te ajudar a entrar nesse sobrenatural que eu estou vivendo. Ei, deixa eu dizer algo para você, Deus vai te ativar de tal forma, que você vai começar não só a partir de agora, mas vai ter um ano de fé ativada, acreditando em sobrenatural, em milagre, que tem muita gente que vai dizer para você, você está ficando louco, você vai dizer assim, não, eu estou lançando as minhas sementes ao ar. A minha palavra é profecia, a minha palavra ela gera, a minha palavra faz existir, a minha palavra traz a existência, a minha palavra muda a minha vida, muda a minha família, muda o meu trabalho, muda o meu emprego, a minha palavra vai dar direção para a minha vida, eu vou colher as sementes da palavra. Abaixo, canta lá abaixo e anda lá malagás. Nós formos para o livro de Hebreus, que nós lemos no capítulo 11, vai dizer coisas tremendas, dizer assim, que todos os heróis da fé, ou todos os heróis do Velho Testamento, só conseguiram se destacar, porque creram. E creram, segundo o mesmo livro, contra a crença. Por que diz isso? Porque a nossa vida constantemente é moldada contra a crença. É você sair daqui com uma palavra que você vai encontrar tudo diferente e chegar lá e não está tudo diferente. Mas você entende que a palavra já está trabalhando para ficar diferente. É você entender que a palavra está dizendo que as suas finanças vão mudar. E você vai no banco e a conta continua com o mesmo saldo. Mas você olhar para o banco e falar assim, se prepare para mudar os dígitos. Porque Deus está trabalhando, a fé está trabalhando. Esses homens da fé enfrentaram coisas que era contrária. Mas inspirados pela fé. Olha Elias, ele chama 400 profetas para cima de um monte. Faz um desafio, quando cair fogo do céu e consumir o holocausto, o Deus que enviar esse fogo é Deus. Dá 6 horas para os profetas clamarem ao Deus deles, o Deus Baal.
E eles clamam por 6 horas e nada acontece. Aí ele vai e reconstrói o altar, coloca o holocausto sobre o altar. Já era difícil o fogo cair do céu. Mas a coisa que qualquer homem natural gostaria de ver era um altar totalmente seco, para qualquer fagulha pegar fogo. Se um homem natural construir esse altar, ele ia falar assim: pegue a lenha mais seca que você encontrar. Vamos colocar um capim seco aqui por baixo dessa lenha. Vamos fazer algo, olha, tem que ser muito seco, aquele negócio seco que se bater uma pedra na outra já vai acender. Tem que ser seco, isso é o homem natural construindo contra a fé. Ele está dizendo, vai cair fogo do céu, mas o homem natural, sem ter fé, começa a construir as coisas pensando em facilitação para que o fogo aconteça. Agora o homem, impulsionado pela fé, ele diz assim: vamos montar o altar. O altar está pronto, agora molha o altar, põe água. Aí ele olha para o altar está molhado, mas não está encharcado. Ele diz assim: vamos molhar o altar de novo. Joga água no altar. E pela terceira vez ele manda: joga água no altar até que toda a cova em volta do altar seja cheia de água. E jogam água e aquilo começa a escorrer água e pingando água. Ele falou: agora está bom. Porque aquilo que parece o contrário para quem tem fé é a fadiga ou a fagulha para fazer a fé dele ser renovada. A fé não é renovada crescentemente, a fé não cresce se tudo estiver a todo vapor, tudo estiver andando bem, tudo estiver nos trilhos. Não, a fé só acontece quando encontramos diversidade e temos coragem de desafiar a diversidade, porque temos uma palavra de Deus. E se eu tenho uma palavra de Deus, eu posso ir em frente. Se eu tenho uma palavra de Deus, a diversidade pode vir, que eu vou passar por cima. A diversidade pode acontecer, porque ela vai ter que cair por terra, porque eu tenho uma palavra. Ele faz uma oração, irmãos, que se você ler a oração pausadamente, quase que letra por letra, não dá um minuto. Os meninos ficaram 6 horas orando, pastor. 400. Ele faz uma oração que, se você orar aquela oração, dá menos de 30 segundos. E a Bíblia diz que o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras e lambeu toda a água. Deixa eu dizer algo. Deus, o que Ele mais gosta é de ver a situação em oposição à palavra. Você não entendeu? O que Deus mais gosta é quando se levantam contra a palavra que Ele lançou na sua vida. Por quê, pastor? Porque quando se levantam, quando a situação se levanta, quando aquilo que parecia que ia dar certo começa a dar errado, Deus gosta que isso aconteça, porque aí Ele está te dando a oportunidade de profetizar, e está te dando a oportunidade de mostrar para todo mundo em volta de você, que o seu Deus vai virar o cativeiro, vai mudar a história, vai fazer o impossível ser possível, vai fazer aquilo que todo mundo dizia assim: não tem mais jeito, ter jeito, porque Deus é especialista em dar jeito naquilo que não tem. Por isso não se preocupe se as coisas estão contrárias, Deus está no comando. Por isso não se preocupe se ainda você não está vendo, continue crendo. Homens da fé. Pensa Moisés, um negócio tremendo. Exército vindo, mar na frente, muralhas ou morros aos lados, um povo que não sabia guerrear e nem armas tinham acabado de sair da escravidão. E aí Moisés olha e as pessoas começam a dizer para ele, os que não têm fé sempre vão dizer isso:
nos trouxesse para morrer aqui, não tinha sepulcros lá no Egito? Deixasse a gente morrer lá, pelo menos lá a gente ia ser enterrado, aqui vai ficar tudo solto, jogados os corpos. Quem não tem fé, acredita que a crise que você está passando é para você morrer, para a morte. Aquele que tem fé, pega uma palavra de Deus e acredita no que é impossível. Moisés sobe em cima de uma pedra e vai orar. Quando ele começa a orar, Deus já responde assim: por que clamas a mim? Diga a esse povo que marche. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu vou provar a fé desse povo. Estende a tua vara, porque eu vou abrir esse mar. Cá para nós. Imagine você lá no litoral de Ubatuba, na beira do rio, do mar. Aí você pega um galinho no chão. Quando está balançando o galho assim, Deus fala assim: estende sobre a água, que eu vou levar você naquela ilha, lá na frente, chamada das Couves, caminhando por terra seca. Eu acredito que muitos vão falar assim: sai para lá. Que é difícil, né, pastor Marcelo? É difícil. Joga a varinha na hora, falando que eu estou ouvindo coisas. Porque não é fácil acreditar que um mar vai abrir e você passa seco. Mas ele pega a vara aí e manda o povo marchar. Por que eu disse que Deus provou a fé do povo? Porque o povo começou a marchar, o mar ainda estava fechado. Porque a Bíblia diz que o vento que bateu veio do oriente, do oposto onde eles estavam. Eles estavam marchando, um vento forte batendo, e eles olhando, e o mar estava ali, e o mar estava abrindo de lá para cá. É fácil quando a gente, povo, marche, o mar vai abrir. Aí o mar abre e fala: oh, abriu, vamos embora. Povo, marche, porque Deus vai abrir o mar. E o povo olha e o mar está fechado. Começa a bater um vento, mas o mar está fechado. E ele está dizendo: marche. E o povo começa. Não é para marchar no lugar, é para marchar para cima do mar. Vocês têm certeza, Moisés? Marche. Os primeiros que estavam na frente, quando levantam os pés para pôr o pé na água, e o pé bate em seco. Deixa eu te dizer uma coisa: a palavra para você marchar para cima do problema já foi lançada. Você não tem que esperar que o problema suma, que aconteça um desaparecimento dele, não. Vai para cima, porque Deus está contigo. O vento já está batendo, do contrário, já está se abrindo o mar que está à sua frente. Deus está querendo que a tua fé seja ativada em acreditar que a hora que você levantar o pé para colocar sobre as águas, a terra vai estar seca, a palavra vai ter cumprido, porque Ele é fiel com a sua palavra. Ele é fiel com a palavra dele. Esse mesmo homem, uma hora o povo está com sede no meio de um deserto, irmão. Terra seca. E não é um deserto igual do Saara, de areia, de pedras, rochas. Não tem nada. Aí Deus diz para ele: cadê a sua vara, Moisés? Está aqui. Depois do mar não joga lá fora mais não. Toca naquela pedra lá, que eu vou dar água para esse povo. Eu não sei se você já passou nas estradas que a gente tem pelo Brasil, pelo estado, até mesmo pelo litoral. A gente vê aquelas rochas manando água assim, saindo água da rocha. Alguns lugares as pessoas conseguem colocar e fazer sair um feixe de água. Aquele feixe de água, se chegar 5 pessoas para beber água, já faz fila. Que tem que beber uma de cada vez. Saíram do Egito mais de 3 milhões de pessoas. E todos estavam com sede. Sorocaba tem, segundo o IBGE, 610 mil habitantes. Segundo a opinião do povo, 710 mil. Eu nunca confirmei 710 mil, sempre a opinião do povo. Principalmente dos políticos, que querem até dizer que tem 800. Para subir a cidade no hall. Mas digamos que tenha 700 mil pessoas.
Para chegar em 3.000, tem que passar de 4 vezes essa população. Quando rompeu a adutora, não essa última vez, a anterior, eu passei perto e vi o tamanho do tubo da adutora. O cara que estava preparando a adutora para fazer a solda, ele estava com os pés embaixo do tubo e com a esmerilhadeira assim. Ó. O tubo era da altura de um homem de 1,70 m. O tubo tinha 1,80 m mais ou menos de diâmetro. Para trazer água para 60% de Sorocaba, são 4 adutoras. É um rio. Para dar água para 3 milhões de pessoas, não escorreu água da rocha. Quando foi tocado na rocha, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Até hoje lá se vê marcas de rios que não existem no deserto, porque as águas que saíram da rocha formaram rios. Sabe o que eu quero dizer para você? O que Deus tem para fazer na sua vida não é de gotas. O que Deus tem para fazer na sua vida não vai ficar minando água. O que Deus vai fazer na sua vida vai fluir como um rio. O que Deus vai fazer na sua vida vai vir em abundância. O que Deus vai fazer acontecer na sua vida vai ser para dar água para você, para sua família e para outras pessoas. Deus vai fazer a palavra profética acontecer. Ao tocar de uma rocha, um rio vai fluir. Mas você tem que acreditar. A fé é acreditar. É ativar o oposto que estava em você. Você olhando e diz assim: essa minha enfermidade não tem jeito, eu não aguento. Já faz anos que eu ando com essa minha enfermidade, irmão. Ela não é sua. O que era seu, ele já levou na cruz do Calvário. E ela não pode mais permanecer, ela tem que ir embora. Oh, em nome de Jesus, acredite que a cura virá. Ah, pastor, mas há uma onda de desemprego. Eu me lembro de um jovem, de um grupo de jovens. Um dia eu ministrei uma palavra para os jovens sobre fé. E eu disse para eles: se você não crer para eles naquilo que Deus disse para você e não lançar palavras, o milagre não pode acontecer. Na segunda-feira esse jovem foi procurar emprego. E tinha uma empresa em Sorocaba, uma multinacional, uma fila de pessoas para entregar currículo. E quando ele olha lá na frente, diz: há 2 vagas. Ele foi para a fila e parou na fila. Aí juntou algumas pessoas atrás deles e o pessoal começa a conversar. Aí a pessoa que estava na frente diz assim: puxa, eu acho que eu não vou ficar mais nessa fila não. Olha quanta gente, só tem 2 vagas. Ele falou assim: não, moço, só tem 1 vaga. O moço disse para ele assim: não, está marcado lá 2 vagas. Não, só tem 1, porque 1 já é minha. Ele entrou. Quando ele foi sentar na mesa da pessoa que tinha que atendê-lo, alguém chamou a pessoa. E a pessoa falou: viu, dá um minuto, eu vou ter que sair e já volto. Aí foi até a porta, voltou e falou assim: não, peraí. Foi lá, assinou o papel. Leve para assistente social, porque eu não vou ter tempo de conversar com você. E saiu. Ele pegou o papel e levou para assistente social. A assistente falou: já? Ele falou: já o quê? Já mandaram contratar você. Ele nem foi entrevistado. Porque quando Deus tem algo para você e você acredita, você começa a pular as fases que muitos terão que passar, porque Deus vai te pôr lá na frente. Muitas pessoas vão ter que passar fase por fase, mas quando você acredita, Deus te pega lá do fundo, lá do último lugar, e coloca você na frente como o primeiro, porque os últimos serão os primeiros, e é assim que Deus faz. Ei, comece hoje a liberar a palavra profética, porque Deus vai mudar a situação, a roda gigante vai virar. Vai virar. O justo viverá da fé. Está entendendo? Nossa vida tem que ser assim. Eu vou viver da fé.
Está tudo o contrário. Eu creio. Está todo mundo falando assim, não vai dar certo. Vai. Estão até dizendo assim, não faça isso. Se eu fosse você, como eu não sou você, eu vou fazer. Ei, o médico já disse que não tem jeito. Tem. Não tem cura. Tem. Porta está fechada. Se tiver fechada, Deus faz milagre com a porta fechada. Que é essa teoria de que Deus tem que abrir porta para fazer milagre? Não. Deus abre porta, Deus faz milagre com porta fechada. Deus constrói parede e põe porta. Deus tira todas as paredes, deixa você com o caminho livre. Deus faz. Nesse mesmo livro de Romanos, Paulo diz assim, Deus traz à existência o que não existe. Eu quero concluir com uma palavra. Aleluia. Diga comigo assim, Y. Diga Y. H. W. H. Olhe para alguém e diga assim, Y. W. H. W. Não. Vamos de novo. Y. H. W. H. Olha para o irmão e diga assim, só precisa disso. É uma forma de biologia? Não. É uma fórmula matemática? Não. Diga assim, eu só preciso. Y. H. W. H. Tudo que você precisa se resume em 4 letras. Essas 4 letras juntas dão um som similar a Yahvé. O significado dessas 4 letras juntas significam eu me torno naquilo que você precisa. Eu quero concluir dizendo que toda palavra profética sobre a sua vida, a garantia que ela vai acontecer porque ela é o próprio Deus sobre a sua vida. Eu não preciso levantar o dedo e dizer aqui, assim diz o Senhor, porque toda a palavra que está na Bíblia já é assim diz o Senhor. Toda palavra liberada sobre a sua vida, você tem uma garantia de que Deus, Rafá, que o Deus da providência, Deus Shalom da paz, Deus da cura, o Deus dos exércitos, Ele sempre vai à sua frente. Estou concluindo, com muita calma, porque Deus vai fazer um negócio tremendo aqui. Deus aparece primeiramente dizendo assim, só o nome dele. Moisés, em hebraico, YHWH, diga a eles que eu sou. Aí entraram numa batalha, numa grande guerra. Aí ele disse, eu sou o Senhor da guerra. Aí o pessoal entrou numa crise tremenda. Ele disse, eu sou o Deus da paz, vou trazer paz. Aí o povo sofreu um momento de calamidade, não havia nada para comer, havia fome. E Deus falou assim, eu sou o Deus provedor. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu vou me tornar sempre naquilo que você necessita. A sua necessidade sempre será suprida, não por anjos. Eles só são enviados. Elas sempre serão supridas pelo Deus que tem o controle de todas as coisas. A
sua necessidade será suprida por Deus que pode, o Deus que é. E Ele mesmo chega para Isaías e diz assim: Isaías, vou te fazer uma pergunta: operando eu, quem impedirá?